Então, se a gente pensa hoje, qual é o mercado, né, para construção civil em biotecnologias, né? Eu acho que o pensamento é esse, é imaginar que quando a gente olha para a natureza, a gente está olhando uma tecnologia super avançada. Nós precisamos ter a sensibilidade, nos sensibilizar de detalhes que elas fazem, porque provavelmente elas já encontraram todas as soluções que a gente procura, tá? Olá galera, meu nome é William Barella Costa, sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Biotecnologia e tenho mestrado em Neuroengenharia pelo Instituto Santos Dumont. A minha graduação ela foi muito focada em como a gente entende as tecnologias que vêm da natureza, né? Então como é que a gente olha para a natureza e enxerga diferentes coisas que a gente pode construir a partir dela, soluções, né? E o meu mestrado ele foi muito focado em como a gente constrói os dispositivos que podem ser controlados pelas ondas cerebrais. Então, no meu processo da graduação, eu me envolvi com 3 grandes movimentos. Então, eu me envolvi tanto com o movimento acadêmico, de pesquisa, mas eu também achava que faltava algo e acabei sempre estando fazendo alguma outra coisa a mais, como empreendedorismo e o movimento maker. Então, dentro do empreendedorismo na universidade, na época eu cheguei a criar uma empresa júnior, baseada em biotecnologia e nanotecnologia. E no movimento Maker, eu cheguei a trabalhar numa empresa que chamava Makerspace, o Lab Makerspace. E neles a gente foi um dos primeiros precursores no Brasil a criar um Biomakerspace, um espaço onde as pessoas vão para estar criando qualquer coisa, pensando biologicamente, né, com uma solução. E aí a gente está falando das biotecnologias. Ao longo da universidade, existia uma cultura lá dentro que a gente precisava migrar entre os laboratórios. Então, a gente sempre andava de laboratório em laboratório, aprendendo novas técnicas e novas formas de como você vai construir alguma coisa em biotecnologia. Então, era uma coisa bem ampla, assim. É claro que, na época, isso era muito desconhecido ainda. Até mesmo hoje não existe exatamente um conselho em biotecnologia, então quem entende muito de biotecnologias ainda é considerado um biólogo, mas existe uma diretriz diferente, um pensamento de pensar mais em soluções do que de fato estudar só a natureza e investigar só as informações que a gente pode coletar. Atualmente hoje eu trabalho na Casa Firjan, eu sou analista de inovação em conteúdo e educação sênior, então além de, em conjunto com a minha equipe, estar coordenando o Fab Lab, eu tomo conta especificamente da parte do Biolab, que é onde se pensa na construção de biotecnologias e como que tudo isso se desenvolve dentro de um contexto do Fab Lab. Como surgiu a Casa Firjan? Quais são as suas principais iniciativas atualmente? Então, quando a gente pensa na Casa Firjan, né, como ela surgiu, a Casa Firjan ela surgiu em 2018, com essa proposta de inovação. Então, a principal preocupação dela é como que a gente acompanha a nova economia frente ao futuro que está vindo, né? Então, se pensou num espaço onde tivesse muita inovação e tivesse essa conexão com o futuro, só que com um foco maior na materialização do hoje, né? Como é que a gente olha para esse futuro e pensa nessas soluções do hoje, nessa sociedade que está se transformando. Então, a Casa Firjan ela vem com esse conceito, então hoje ela está aqui em Botafogo, num espaço muito significativo, porque é próximo do casarão, onde se imaginava antigamente como se pensava as inovações no mercado da época, e a partir disso se criou um portfólio que tem 2 grandes diretrizes. Uma diretriz é para a sociedade e a outra diretriz é para as empresas e os profissionais. Quando a gente pensa no portfólio da diretriz da sociedade, a gente tem 2 grandes programas, o Pensar Rio e o Casa Aberta. No Pensar Rio, o programa procura promover mais diálogos criativos e pensamentos críticos sobre o futuro que
está para acontecer ou as tendências que possivelmente podem ocasionar o mercado e a sociedade como um todo, né? Já no Casa Aberta, é um ambiente aberto do espaço mesmo aqui em Botafogo, em que as pessoas interagem ou tem eventos e também às vezes até palestras para promover os pensamentos críticos sobre a mesma ideia, né? Sobre a inovação, sobre o futuro, a criatividade, e como tudo isso está relacionado com a nova economia. Agora, pensando no portfólio direcionado para empresas e para os profissionais, existem várias iniciativas. Uma delas é uma iniciativa que o IEL trabalha dentro da casa. Então, o IEL ele faz parte do sistema Firjan, então ele é direcionado para a educação executiva, tanto que ele roda três grandes programas, né, 3 pilares. Então, o primeiro programa dele é a educação executiva, que é direcionada para líderes, para gestores, como que eles melhoram os processos dentro das empresas deles. Além disso, se tem consultorias, e aí pode ser tanto consultorias em company ou para pequenas empresas, né? Além disso, eles também têm o Conexão Inova, que a ideia é que como é que o mercado ou as empresas que estão associadas à Firjan, elas entendam as novas soluções que estão emergindo através das startups e se conectam, né? Então, entre elas melhora essa comunicação e o propósito de produzir é encontrar uma melhor solução ali no processo produtivo delas. Além disso, o IEL trabalha em conjunto com a casa, com a ideação do que representa a casa, para produzir outros programas. Um muito característico é o Laboratório de Tendências. No Laboratório de Tendências, se desenvolveu aqui na Casa Firjan uma metodologia própria para estudar sinais fortes e fracos, o que está acontecendo hoje na sociedade que pode vir impactar no futuro ou ser um alerta de mudança de mercado. Então se gera uma série de relatórios, além de um festival, para estar pensando criticamente, para estar coletando esses dados de possíveis mudanças que podem estar sofrendo no mundo dos negócios. E um festival muito importante que o Laboratório de Tendências promove é o Festival de Futuros Possíveis. Nesse festival se trazem grandes nomes que estão pensando no Foresight, né, que é essa ideia de olhar para o futuro e materializar ele hoje, ou se não já se preparar no hoje, como eu preparo a minha empresa ou a minha organização para essas mudanças que vão ocorrer. Além disso, a gente tem o Laboratório de Formação para Educadores. No Laboratório de Formação para Educadores, se pensa no processo formativo dos professores, pensando que eles vão estar sempre desafiados com a nova educação do futuro, por causa que o mercado muda, a forma que se trabalha, a forma que se aprende. Então, como é que os professores se atualizam e se mantêm nesse constante processo, né? E a parte disso, nós temos o Laboratório de Fabricação Digital. No Laboratório de Fabricação Digital é onde a gente tem o Fab Lab, e lá a gente diz que é onde a gente materializa todo esse conceito do futuro da inovação. Então, a gente costuma dizer que é o lugar onde você pode fazer quase qualquer coisa, né? E pensando no Fab Lab, né, o Fab Lab ele não é um conceito criado pela Firjan, tá? Ele é um conceito criado pela MIT, então você precisa ter uma série de máquinas para ser certificado como Fab Lab, então nós temos essa certificação. Além disso, ele é um conceito mundial, então existe uma série de laboratórios ao redor do mundo que são conectados e eles produzem uma série de conhecimentos que podem ser usados localmente para resolver esses problemas. Então, às vezes, quando você vai construir alguma coisa no Fab Lab, essa solução já existe em algum ponto do mundo, você só precisa adaptar para a sua realidade. Vale ressaltar também que a Firjan ela tem 18 Fab Labs. O Fab Lab da Casa Firjan ele é o único que está nos moldes internacionais, ou seja, ele é aberto para o público e para as empresas. A gente tem diferentes estruturas ali para estar atendendo a sociedade e as empresas. Além disso, se a gente for assim, falar da Firjan como um todo,
Todos esses programas que eu falei, eles são especificamente da casa, mas a Firjan, ela é uma entidade socioativista, ou seja, as empresas, elas contribuem para que essa organização construa coisas segundo os interesses delas. Então, dentro dela, a gente tem o Senai, o SESI, o CIRJ e o IEL, que é para a educação executiva. Sobre o Fab Lab, como esse espaço funciona? Como as empresas podem interagir com esse laboratório e explorar novas soluções? Bom, mas agora pensando só no Fab Lab, né, como é que é a atividade do Fab Lab, como é que é esse tipo de espaço e como que ele pode contribuir para a construção civil? Quando a gente fala no Fab Lab, a gente está pensando num espaço de prototipação e invenção. Então imagina que nesse espaço a gente tem diferentes áreas conectadas que você pode criar coisas que às vezes num ambiente que ele era só especialista você não conseguiria. Então imagina que você está num laboratório de mecatrônica, ali só tem mecatrônica. Mas no Fab Lab você tem mecatrônica, você tem bio, você tem marcenaria, você tem têxtil, você tem diferentes campos conectados que promovem uma outra atividade humana que a gente diz que é a atividade do criador, né, do inventor. Como você inventa uma coisa que você às vezes precisa estar usando de diferentes artifícios, né? Então esse é um espaço para estar se prototipando essas coisas que são multidisciplinares, né? E aí, quando a gente fala desse espaço criativo, o nosso Fab Lab ele tem 3 andares. E quando ele foi imaginado como se fosse essa cadeia inventiva. Então, embaixo a gente tem a parte de marcenaria e usinagem, então mexe com madeira e ferro. No andar do meio, isso é uma prototipação rápida, então a gente tem técnicas como impressão 3D, a gente tem eletrônica, a gente tem robótica, internet das coisas, tem a parte de biotecnologia. E assim, as áreas às vezes elas se intercruzam, então, por exemplo, biotecnologia ela pode conversar um pouco com robótica e originar uma parte de neurorobótica, por exemplo. E no terceiro andar a gente tem a parte têxtil, então, na parte têxtil e a parte gráfica também. Então a gente disse assim que o terceiro andar é uma entrega para a sociedade. Então lá também a gente tem algumas salinhas de escaneamento 3D, fotografia e uma sala de usabilidade. Sala de usabilidade é como se fosse uma sala em que você coloca o seu protótipo e a pessoa tem uma primeira experiência do usuário sobre aquilo. Será que o seu protótipo é intuitivo ou ele precisa voltar para a cadeia inventiva e você modificar algumas coisas ali? Pode ser um objeto, pode ser um site, né? Os materiais criativos podem ser diversos. E quando a gente fala lá do escaneamento, fotografia, a gente já disse que isso é uma digitalização para o pré-metaverso, né? Então, para as mídias sociais, né? Como é que você vai entregar para a sociedade ela entender a necessidade daquilo, né? Então imagina esse espaço onde você tem diferentes coisas conectadas e tem toda essa cultura do faça você mesmo. A gente diz que em vez de você ir para um clube nadar, por exemplo, por que você não vai para um clube inventar alguma coisa? Então esse é o espírito, né? É um espaço que é onde às vezes pode ser um hobby ou pode ser realmente algo que você queira ir porque acha que tem uma oportunidade de trabalho, de negócio, e você prototipar, fazer uma primeira via para que veja que aquilo é capaz de acontecer. Então, quando a gente pensa mais no âmbito empresarial, de construção civil, e a gente imagina todos esses movimentos globais que acontecem, existe um exemplo muito legal que se chama WikiHouse. A WikiHouse, basicamente, é você projetar os tijolos de construção civil como se fosse quebra-cabeças. Então você consegue montar a sua casa, por exemplo, encaixando os tijolos, porque eles têm um design específico que ganha sustentação. Ele não precisa da argamassa ali para estar segurando um tijolo no outro, tá? Então isso é um processo bem legal porque a gente diz que às vezes as casas podem ser até modulares, né? Então a pessoa vai lá, ela corta um tijolo, alguma coisa do gênero, e aí ela começa a encaixar e construir, né? Então, além disso, né, esse projeto da WikiHouse é um projeto aberto, então as pessoas encontram diferentes designers para estar construindo formas diferentes de casas, né? Mas isso a gente está pensando num módulo de casa. Só que imagina que você na sua empresa
você precisa unir a parte da casa com uma parte de eletrônica ou de controle eletrônico, automação, então você precisa estar considerando uma área diferente. E ali na empresa, no seu processo produtivo, não tem como você parar a empresa para estar construindo protótipo. Então o Fab Lab é esse espaço para você estar prototipando. Existem Fab Labs na cadeia Feijão em que você pode terceirizar também esse pedido. Então, aqui especificamente na Casa Feijão, a gente está mais preocupado em empoderar as pessoas. Então, a pessoa vem, em conjunto com ela, a gente constrói esse protótipo. Mas existem outros Fab Labs na cadeia que eles podem estar construindo, né? Bom, só que tudo isso a gente está falando ainda de muito um processo físico, né? Mas nem sempre as soluções elas precisam ser processos físicos, tá? E aí a gente entra no campo de biotecnologia, que é muito mais o foco do que a gente quer falar. A biotecnologia tem revolucionado diversas áreas, incluindo a engenharia. Quais inovações e soluções a biotecnologia trouxe para a construção e quais são os seus impactos? Então, vem a pergunta, né? Se a gente quer criar uma solução em biotecnologia no campo de construção civil, que tipo de tecnologia a gente está falando, né? Então, existem várias frentes nisso, tá? Existe um exemplo muito legal que a gente costuma dar, que são os concretos regenerativos ou os autocurantes, né? Então, um exemplo muito popular é você misturar num concreto ou umas bactérias, né? Então, essas bactérias dentro do concreto, elas ficam adormecidas. Então, imagina que você tem lá um edifício construído, um suporte construído, se ele tiver para o lado de fora, tomando chuva, ele vai sofrer o processo de erosão e ele pode até rachar. Quando ele racha, as bactérias que estão dentro dele vão ter contato com a água. E aí, meio que elas estavam no processo dormente, elas se ativam. Então, elas reagem ali com o lactato de cálcio, e a água para ela é como se fosse um hidróxido de cálcio. Isso gera uma reação química para a bactéria e ela reage ali soltando um outro elemento químico, que é o carbonato de cálcio. Então, quando ela solta esse elemento químico, o concreto ele se regenera, porque é basicamente o mesmo material que é feito aquele concreto, tá? Então, aí a gente já fala que aquela rachadura ela vai cicatrizando. Tá? Então, aqui é um exemplo que a gente está usando bactérias, mas a gente poderia estar falando de outros micro-organismos para fazer a mesma coisa. Um micro-organismo muito comum para usar isso são cogumelos. Os cogumelos têm diferentes aplicações, né? Então, o cogumelo ele pode ser tanto usado vivo ou morto. Então, se a gente pega o cogumelo e aquece muito ele, ou seja, a gente acaba matando ele, só sobrando o micélio, eu fixo um material. Então, eu posso ter um material que a gente chama de bioconcreto, que ele tem outras propriedades físicas. Então, em vez de ser um tijolo, por exemplo, que ele quebra sobre uma pressão, ele geralmente entorta, tá? Ele é um material que ele pode ser flutuante na água. Então, tem gente que às vezes constrói canoa com esse biotijolo, né? Agora, se o cogumelo está vivo ali, e existe o mesmo processo da água, existe ali uma fissura, esses micélios eles podem crescer, tá? E aí eles regeneram também o biotijolo. Então, ainda pensando numa solução de cogumelos, a gente pode pensar em cadeias alternativas para o seu processo produtivo. Então, imagina assim, sou uma empresa de construção civil, engenharia civil, e eu tenho lá na minha cadeia um começo e fim. Dentre esse começo e fim, da onde começa e onde termina a entrega do meu produto, existe uma série de saídas e entradas de elementos. E geralmente essas saídas de elementos são resíduos, tá? Então, esses resíduos, dependendo de como você olha para eles, eles podem ser uma nova oportunidade econômica, tá? Então, se a gente pensar assim, vamos dizer assim, tratamento de água, por exemplo. Eu posso tratar a água fisicamente, um processo físico-químico, ou eu posso encarar o tratamento de água como um processo biológico. Em vez de eu traçar uma estratégia ali de solução física ou química, qual estratégia eu poderia traçar pensando numa solução biotecnológica? E aí, por exemplo, eu posso dar uma solução muito conhecida que é a das microalgas. As microalgas elas são reconhecidas no mar por filtrar o mar.
tá? Então, se a gente coloca as microalgas para estar fazendo um processo de filtragem, eu vou ter um outro subproduto ali, que são a massa das microalgas. Essa massa das microalgas, dependendo da espécie, elas podem ter um alto valor para a construção de biocombustíveis, para a produção de biocombustíveis, né? Então, a gente pode estar criando biocombustíveis para estar girando o motor de um carro, por exemplo. Então, veja bem, se eu tivesse o meu tratamento de água, em vez de usar só um processo físico-químico, eu coloco um processo alternativo de usar um processo biológico da microalga e usar a microalga que cresce ali como uma nova cadeia produtiva. É claro que sempre essas soluções de biotecnologia, a gente pensa no escalonamento dela, né? Quão escalável é? É sempre esse o desafio para se lançar uma biotecnologia no mercado, tá? Então, quando a gente fala, volta a falar dos cogumelos, né? Existe uma empresa americana chamada Mycocycle. Eles olham o mercado, o que tem de resíduo no mercado, e aí a partir desse resíduo eles direcionam os produtos de cogumelo. Então, por exemplo, se o resíduo ele é argamassa, ele é resíduo de concreto, ele pode unir esses resíduos uma vez que o cogumelo cresce e produzir um bioconcreto de cogumelo. Se o meu resíduo ele é resto de madeira, por exemplo, a madeira já é uma coisa muito mais natural. Ele pode comer a madeira e eu posso produzir um cogumelo que ele seja comestível, então ele pode entrar no mercado alimentício. Então, dependendo de qual resíduo eu aplico o cogumelo, ele tem uma finalidade diferente, tá? Às vezes o cogumelo ele pode ser até usado para tirar elementos tóxicos da terra. Então, só que aí a gente está pensando qual é a sua estratégia de negócio. Será que você está buscando lucro? Ou será que talvez você está buscando gerar uma cadeia paralela para ter valor, né? Então, às vezes, você cria um mercado ali, você cria uma linha de produção que ela é muito mais focada na geração do valor, dos desafios que a gente tem hoje no planeta, do que focando só no lucro, né? Então, tem essas duas diretrizes. E dependendo da solução que você encontra, se você trata um resíduo, por exemplo, nem sempre o seu usuário final ele é um B2C ou um B2B, né, que a gente fala. O B2C é o consumidor ou o B2B é uma outra empresa. Às vezes pode ser o próprio governo que tem um problema com aquele resíduo, e aí a gente está falando de negócios B2G. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter a minha empresa ali vendendo, realizando as operações dela para uma outra empresa, eu posso ter, através de uma cadeia secular dela, uma outra economia, pensando numa biotecnologia, que cuida dos problemas do planeta e, ao mesmo tempo, ela sana um problema da cidade, né? Então, quando a gente pensa em soluções para a cidade, às vezes isso pode ter uma série de múltiplas soluções. Tem um caso que eu gosto muito de citar, que é o musgo. O musgo ele tem uma capacidade de reter a água muito alta. Então, quando eu penso em alguns lugares que tem problemas de enchente, se eu plantar ele em algumas determinadas regiões, se for lugares altos, ele é capaz de segurar um pouco a água, as enchentes, para que elas não escorram muito numa direção só. Existe uma empresa holandesa muito legal que chama Respire, que ela coloca esse musgo dentro de concreto, tijolo, e aí a mesma ideia da bactéria que regenera o concreto, só que em vez de regenerar, ela vai crescer para fora, absorvendo a água, não causando a infiltração, só que ela melhora a temperatura interna da casa e externa da cidade, porque você não tem o acúmulo das massas de ar quente, tá? Então, você já começa a pensar nessas soluções duplas, né, que atende tanto o cliente como a cidade em si. Só que, ainda assim, está muito centrado no humano, né? Está muito centrado na questão dos interesses humanos. Só que, quando a gente pensa em soluções alternativas, a gente tem soluções muito curiosas. Por exemplo, tem um projeto que chama Bee Bricks, que é basicamente tijolo de abelha. Então, o tijolo ele é construído com furinhos dentro para que as abelhas elas entrem lá dentro e construam uma colmeia. Ou seja, você começa a ter a sua relação do negócio, da construção, interligada com a natureza, de maneira que elas se conectem ali e se promovam uma da outra, né? Então, é claro que os postes de luz não foram feitos para isso, e isso até é um problema, mas às vezes os macacos eles usam um poste de energia para atravessar um lado e o outro. Então, ou seja, isso já é uma interação animal e tecnologias humanas. A gente só precisa pensar melhor como a gente melhora a condição
da nossa natureza, no nosso ecossistema, nesse sentido, né? Só que, voltando ainda nos interesses das soluções, a gente está falando muito de soluções, assim, estou citando muito empresas do exterior, né? A gente consegue encontrar soluções dentro do Brasil, né? Então, tem uma empresa que chama Full Plastic, ela é uma empresa brasileira, que ela capta os plásticos e através de uma técnica de pressurização, você amassa o plástico, condensa ele vira um concreto de plástico. E hoje a gente tem um problema seríssimos nos mares de deposição de plástico, tá? Então, às vezes você compra um peixe ali e tem plástico dentro do peixe, ou seja, coisas que a gente descarta, os animais comem e a gente come esses animais de volta, né? Então, a gente tem problemas latentes que precisam ser solucionados e tem muito a ver com esses resíduos que a gente gera porque a gente está pensando sempre no escalonamento das tecnologias. Então, quando a gente pensa no mercado brasileiro, um outro exemplo muito legal é a Ecobactérias, né? Eles vendem soluções para bioestimulação e bioaumentação, tá? O que é bioestimulação e bioaumentação? A bioestimulação, basicamente, você coloca alguns produtos, seja na sua terra, na sua água ou num ambiente que tem algum químico ali que precisa ser tratado, que vai promover ou acelerar o processo de alguma atividade de um micro-organismo, de alguma bactéria. E essa bactéria ela é responsável por cuidar daquele resíduo, tá? Já a bioaumentação é você colocar um organismo ali para resolver um problema seu ali, tá? Ou até mesmo você aumentar em quantidades que naturalmente ela demoraria, tá? Para estar convertendo algum componente tóxico ou às vezes puxando algum mineral. Quando a gente pensa nesses micro-organismos, assim, a gente imagina que, eu tenho um discurso que eu gosto de falar, que a biotecnologia ela é quase uma tecnologia alienígena, porque o processo de evolução ela tem cerca de, em média, que os cientistas calculam, de 4,2 bilhões de anos de evolução. Ou seja, é uma tecnologia que foi selecionada pela natureza e aí a gente tem bilhões de anos de conhecimento que a gente pode estar usufruindo de soluções ali, tá? Imagina que o micro-organismo, a bactéria, ela é como se fosse um robô bem pequenininho, que ela é capaz de fazer uma série de funções. Ela pode tanto converter a matéria de um jeito que a gente não quer para um outro jeito que a gente deseja, como também ela pode construir coisas a partir de alguns materiais básicos, tá? Que era o caso do bioconcreto. Quais são as perspectivas para o futuro em relação ao emprego da biotecnologia na construção civil? Então, se a gente pensa hoje, qual é o mercado, né, para construção civil em biotecnologias, né? Eu acho que o pensamento é esse, é imaginar que quando a gente olha para a natureza, a gente está olhando uma tecnologia super avançada. Nós precisamos ter a sensibilidade, nos sensibilizar de detalhes que elas fazem, porque provavelmente elas já encontraram todas as soluções que a gente procura, tá? Então, como é que a natureza resolve o problema da poluição? Como é que a natureza resolve o problema de integração de diferentes materiais? Como é que a natureza ela entende a construção do design de algumas coisas? Tem uns exemplos legais de ostra, por exemplo. O revestimento da ostra, da concha da ostra, ela tem um efeito físico autolimpante. Então, se cai algum líquido ali, viscoso, ele se autolimpa, ou seja, ele não suja, tá? Essa estrutura ela é física, você poderia estar replicando em qualquer outro material, tá? Então, a gente tem essa percepção também de design, né? Então, por exemplo, os girassóis, a maneira como eles angulam para o sol é uma forma que dá a maior eficiência para eles conseguirem essa energia através do sol. Então, tem até um experimento muito legal de um projeto, Sunflower, que chama, que eles construíram um painel solar em formato de girassol. Só que ele se movimentava e ele se angulava de acordo com o girassol. E eles perceberam que existia uma máxima de eficiência energética. Porque existe alguma motivação ali física relacionada que a natureza foi selecionando ao longo dos anos. Então, sempre quando a gente fala de um mercado novo, né, é pensar sobre isso também, né? O que a natureza já fez, porque às vezes a gente só vai aprender com ela para
dar uma nova proposição. E hoje a biotecnologia já chegou num nível que a gente é capaz de alterar os genes dessas bactérias, dando novas habilidades ou combinando habilidades que a natureza ainda não combinou. Então eu sei que a bactéria X converte esse mineral, essa converte esse outro elemento. Então eu posso colocar todas elas juntas numa bactéria só para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, em vez de eu estar controlando esses dois micro-organismos. Isso já é uma possibilidade também. É claro que tudo tem uma questão de escalonamento, de prática, né? O que a gente já tem que já pode ser usado, mas isso já é um futuro que a gente pode vislumbrar, tá? Então, quando a gente fala dessas biotecnologias de engenharia genética, né? A gente está falando de uma tecnologia muito fina, às vezes ela tem um alto custo. Mas você não precisa ir muito longe para encontrar uma solução na engenharia civil. Se você simplesmente já olhar o que as outras pessoas ao redor do mundo estão fazendo em termos de soluções biotecnológicas, você consegue fazer um espelhamento, né, dentro de uma possível adaptação. Então eu acho que essa é a grande pegada e sensibilidade que a gente tem que ter quando a gente fala de biotecnologia na engenharia civil. E só para finalizar, quando a gente volta a falar do Fab Lab, ele é esse espaço justamente para você fazer essas experimentações, né? Será que lá eles combinaram bactéria X e Y para se regenerar? Será que aqui se eu usar uma bactéria Z vai dar certo, né? Essa de bactérias regenerando concreto, ela foi inventada lá fora, mas outros brasileiros descobriram espécies diferentes que fazem a mesma coisa, tá? Existem projetos, às vezes, que são satélites. Tem um projeto muito legal que recentemente foi premiado através da Firjan, na L'Oréal, que eles chamaram de Projeto Tijolo, né? Mas no processo de construção do tijolo, eles substituíram a água por resíduo de cosmético. Então, eles construíram um tijolo a partir dos resíduos do cosmético que a indústria de perfumaria gera, né? Então, aí você já vê um exemplo que é alternativo, só que você precisa testar isso em algum lugar. E geralmente os Fab Labs eles vêm com essa proposição de fabricar qualquer coisa que seja digital. E aí quando a gente fala do digital, não está só na internet, está na abstração das nossas mentes. Então uma vez que a gente consegue sensibilizar e vislumbrar essa solução, a gente consegue materializar no hoje, uma vez que a gente se empodera das ferramentas certas. Bom, eu acho que é isso. Se você está pelo Rio de Janeiro, venha visitar a Casa Firjan. Esse é um lugar onde foi pensado para a gente estar sempre falando de inovação e é onde a gente tem também o Fab Lab que é aberto para todos os públicos e dentro lá você tem diferentes formas de atendimento, é só consultar o site. Então o canal que você consegue acessar a nossa plataforma de conteúdo é www.casafirjan.com.br. Lá você consegue entrar tanto nos programas que a Casa Firjan executa aqui, como também você consegue entender as diferentes formas de estar acessando o ambiente do Fab Lab e materializando quase qualquer coisa que você gostaria.